Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. Universitária FM. Universitária FM, Agenda Cultural. Para celebrar a primavera com as crianças, acontece neste domingo a Festa das Flores, na Escola Jardim Alecrim Recife, no bairro de Casa Forte. O evento começa a partir das 9 da manhã e vai até o final da tarde. A programação é para adultos e crianças. Entre as atividades, Tai Chi Chuan, oficinas de desenho, fantoches e contação de histórias. Para mais informações, facebook.com/Jardim Alecrim Recife. Neste domingo vai rolar o lançamento do EP Uma Carta de Mudança do músico Felipe Buarque. O show de abertura fica por conta de Hugo Freire e Caio Domingues, com um repertório de covers de pop e rock, a partir das 7 horas da noite, na Ruge Creperia, em Casa Forte. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que também é reprisado às 10 da noite. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook e nas páginas 99 Universitária e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Nós estamos na Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Desde o dia 15 até o dia 21 deste mês, movimentos sociais e universidades realizam eventos por todo o país para alertar a sociedade sobre os prejuízos causados pela concentração da mídia brasileira. Dados de 2015 do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, mostram que apenas 11 famílias controlam os principais meios de comunicação no Brasil. Além disso, 25% dos senadores e 10% dos deputados são donos de concessão de rádio e TV. O mais grave é a chamada propriedade cruzada, ou seja, uma mesma empresa controla ao mesmo tempo jornal, revista, rádio, televisão, portal na internet. A consequência disso é a falta da diversidade de informação. Como a grande mídia está ligada a certos grupos empresariais e financeiros, políticos e religiosos, as posições que os veículos assumem refletem os interesses desses grupos. O problema não é ter posição, todos nós temos, e aqui no Fora da Curva nós também. O problema é que a chamada grande mídia não assume que defende interesses e vende o que publica como verdade. Motivado pela Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, o Fora da Curva de hoje pergunta: precisamos passar a mídia limpo? Para conversar sobre isso, nós convidamos Patrícia Bandeira de Mello, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e integrante do projeto Manchetômetro. O Manchetômetro é um site de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de política e economia. Ele é mantido desde 2014 pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Com certeza, os dados do Manchetômetro trazidos por Patrícia Bandeira de Mello vão enriquecer nossa conversa hoje. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Maria Eduarda. Também conversa com a gente Andréa Trigueiro, professora da Universidade Católica de Pernambuco, diretora do Sindicato de Jornalistas e integrante do FOPECOM, o Fórum Pernambucano de Comunicação. Bom dia, Andréa. Bom dia, Eduarda. Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Daqui a pouco. Eu fiquei confusa. Eu também. Eu fiz a confusão, na verdade. Não tem problema, daqui a pouco vai ser. E parabéns pelo trabalho, pelo programa, pela possibilidade, pelo espaço de estarmos conversando sobre o que vamos conversar hoje. Eu que agradeço a presença de vocês. Nós começamos perguntando a vocês se a gente precisa mesmo passar a mídia limpo e por quê. Pode começar com você, André? Eu concordo que a mídia precisa ser passada limpo e eu entendo, é bem complexo, né? A gente tem meia hora para falar sobre isso, mas eu acho que o grande X da questão é que a gente não sabe
quais são os interesses da mídia. Quando eu digo a gente, eu digo o leitor, o telespectador, o ouvinte de rádio. A gente não sabe quais são as posições, as crenças, os valores, a ideologia de quem faz a mídia hoje. Eu acho que partindo desse ponto, a gente teria uma situação um pouco mais clara. Então eu sei que Patrícia, ela fala de tal púlpito, de tal pedestal, de tal torre, a partir do que ela acredita e do que ela defende. A gente, em nome de uma imparcialidade no jornalismo que não existe, ele não existe de maneira alguma, a gente camufla quais são as posições dos nossos veículos. E isso dificulta muito, principalmente para o leitor comum, para o ouvinte comum, para o telespectador comum. Como é que eu vou saber o que aquela pessoa pensa se ela camufla as suas posições políticas, por exemplo, né? Para falar de política, mas na verdade tem temas maiores, temas muito importantes que a gente precisava saber qual é a postura bandeira daquele meio de comunicação, como em alguns países a gente tem, para que a gente leia a partir desse entendimento, né? Inclusive, eu geralmente recomendo para as pessoas lerem um manual de análise crítica de mídia que foi produzido pelo Centro de Cultura Luiz Freire, que dá algumas pistas de como a gente pode passar essa mídia limpa, entendendo quem está fazendo e o que defende. Então, Patrícia. Pois é, Eduarda, eu acredito que sim, a gente precisa passar a mídia limpa. Porém, eu acho que isso não significa que a gente vai ter uma outra mídia para substituir a mídia que está aí. Porque essa mídia que está aí é uma mídia empresarial, é uma mídia capitalista, certo? E eu não consigo acreditar que no curto prazo a gente vai ter um modelo que substitua essa imprensa. Por quê? Porque ela está lastreada, certo? Ela já se constitui num processo de manipulação desde a sua base, certo? Toda notícia, todo fato que vai para a imprensa todos os dias, ele é um recorte da realidade. O problema não é ser um recorte da realidade, porque é impossível que um meio de comunicação dê conta da totalidade do que acontece na sociedade. O problema é que esse recorte é tratado muitas vezes como se fosse tudo que se tem a dizer acerca desses fatos, certo? E a gente trata hoje a questão da imparcialidade, da parcialidade, como se fosse uma escolha. Isso não é uma escolha. Os meios de comunicação, eles têm lado, só que eles não assumem o lado que eles têm por uma questão de... Eles não vão admitir que eles defendem os interesses dos grandes empresários, dos grandes negócios. Você trouxe aí o dado com relação à concentração em 11 grandes grupos. Há um entendimento, inclusive, até confuso em relação a quantos grupos. Por quê? Porque esses dados, eles não são claros, e é intencional que esses dados não sejam claros. Mas o mais importante é saber que esses grupos, eles estão entre as empresas mais ricas do mundo pela revista Forbes. Ou seja, eles são realmente grandes negócios. Mídia no Brasil é um grande negócio, é uma indústria. A indústria defende o quê? Defende o seu produto. E isso que nós temos hoje. Passar a limpo é possível? Sim. Eu acho que no campo das ideias, no campo do debate. Mudar o que está aí é enfrentar, eu acho que, o mercado capitalista. E eu acho que isso, infelizmente, eu não sei se a gente vai conseguir. Agora, eu acredito no processo de conscientização também, nas redações, porque assim, a mídia ela é feita também pelos jornalistas. Então, a gente tem aí uma formação, né, escolas de comunicação que jogam no mercado. Se você for olhar para o Recife, são 9 escolas de comunicação jogando semestralmente muitos jornalistas no mercado. E esses jornalistas já chegam no mercado, muitas vezes enviesados, com relação ao seu próprio papel, com relação ao papel da mídia corporativa, às vezes achando que não existe vida fora do aquário. Então, eu acredito no processo de conscientização dos jornalistas, dos estudantes, no processo de educação, de trazer à tona reflexões como essas que a gente está fazendo aqui, e em outros espaços, como a gente fez ontem na Católica, como a semana inteira a gente está fazendo. Porque, por exemplo, ontem no lançamento do vídeo Direitos Violados, a gente conseguiu um depoimento que foi bem interessante de uma menina que falou assim: olha, eu trabalho numa emissora de TV que tem uma rede social. Na matéria da TV, eles mostraram lá um adolescente que foi vítima de violência, de forma que ele foi identificado. Na rede social, que é onde eu trabalho, eu consegui convencer as pessoas a tirarem essa foto. Então, veja, é um processo de formiguinha, obviamente, é um processo que é desigual, porque a gente luta contra a maré, mas eu acredito que é possível, sim, essa transformação, se não da mídia como um todo, mas de, ao menos, um grupo das pessoas que estão fazendo, e também na tentativa de encontrar outros espaços para também discutirem as suas bandeiras. Eu penso muito o seguinte: eu acho que a imprensa que está aí, ela já não é mais jornalismo.
Nós já não temos hoje uma prática jornalística do sentido verdadeiro do que se constitui, que se estuda, inclusive, quando a gente vai falar teoricamente do que é fazer jornalismo, certo? Porque nós temos realmente entes políticos partidários, certo? Isso resgatando um pensamento, um estudo feito desde Gramsci, mas assim, com autores brasileiros também fazendo essa percepção, como o caso de Perseu Abramo, certo? Colocando que nós temos, sim, entes que são indústrias. Nós temos uma indústria de sonho e imaginação. Na minha cabeça, eu não consigo... Então, assim, abrir a cabeça dos jornalistas, ou de parte, porque a gente tem que entender que nós, pela minha compreensão, eu acho que nós temos três possibilidades de recepção. Nós temos grupos que acreditam piamente no que os meios de comunicação transmitem. Nós temos grupos que colocam isso em questão, acreditam em parte do que é noticiado, mas colocam em dúvida. E existem pessoas que desacreditam totalmente. Colocam a mídia sempre numa posição de dúvida, certo? E eu acho que o jornalista ele também se encaixa nesse perfil. Ele acredita no que ele faz, ele acha que o que ele está fazendo é jornalismo, apesar de ter toda uma indução, ter todo um processo de distorção no processo da construção da notícia. Do mesmo jeito, ele acredita no que ele está fazendo, ele precisa, inclusive, às vezes, acreditar no que ele está fazendo. Existem aqueles que não acreditam, que percebem a manipulação, mas não podem fazer muita coisa, porque o jornalista, ele é, antes de tudo, um operário do meio de comunicação. Ele tem uma relação de emprego, ele não está livre naquele processo. Sim, com certeza. Aqui em Recife, por exemplo, a gente teve o caso, como o caso do Ocupa Estelita, em que um dos donos, um dos proprietários dos principais sistemas de comunicação da cidade era um dos investidores do projeto Novo Recife. Como é que esses meios de comunicação vão ter uma cobertura, entre aspas, isenta? Porque, na verdade, a gente defende aqui, no Fora da Curva, uma explicitação das nossas posições. A gente pensa, acredita piamente que a gente fala em nome do interesse da maioria, mas a gente tenta sempre, de uma forma ética, respeitar os fatos, né? Isso. Então, existe também essa diferença. Não é só uma questão, não é porque as pessoas têm seus interesses, têm sua visão de mundo, que vale qualquer coisa no jornalismo. Tem um outro fator que eu acho que é complicador nesse processo, que é o seguinte: nunca o departamento comercial das empresas esteve tão presente no jornalismo como está sendo agora. Você tem, por exemplo, nos jornais, departamentos formados por jornalistas que fazem matérias publicitárias para o espaço jornalístico. E dentro das redações a gente tem o dedo do comercial o tempo inteiro. Então não é só que o investidor é parte. Às vezes ele nem é parte, mas o anunciante, ele vai ser, vamos dizer assim, respeitado, preservado nos seus interesses, com medo que seja retirado a publicidade daquele veículo, daquela emissora. Então a gente vê, por exemplo, eu comentava antes do programa, tem uma programação de uma rádio local que tem um destaque, né? Destaques da redação no início do programa. Então, a agenda do governador e do prefeito entram, às vezes, quando eles nem têm programação externa. Então, a agenda do prefeito hoje não é pública, ou a agenda do governador não é pública. Então, até quando não tem agenda, isso entra por quê? Porque isso é parte de um contrato comercial. É preciso lembrar que os governos são importantíssimos anunciantes, né? Isso. Então, Muito quando a gente importantes. fala, por exemplo, que defende uma mídia pública, e aí as pessoas dizem, mas isso não seria uma mídia estatal? Não seria o governo que controlaria, por exemplo, o sistema universitário, o sistema da EBC? Não é o Rádio governo Frei que Caneca controla? vem aí. A Rádio Frei Caneca. Não são os governos que vão controlar? Ora, os governos controlam, em boa parte, também os veículos de comunicação privados, através da compra de espaço publicitário. E das concessões, né? Agora, Maria Eduarda, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente fica falando que a mídia mistifica, que a mídia distorce, mas assim, eu acho que é interessante dizer como é que isso acontece, sabe? Porque as pessoas ouvem isso, eu acho que já tá tão, assim, não é novidade as pessoas falarem da distorção do discurso. Como é que se dá essa distorção, sabe? É quando você pega um fato, certo, que aconteceu de verdade, e quando você recorta a parte que é menos importante daquele fato, certo? E transmite ele como ele sendo o que há de mais importante relacionado àquela ação. Ou quando você, por exemplo, quando você coloca uma afirmação de alguém e trata aquela afirmação como uma verdade. Então, se eu digo que Maria Eduarda esteve ontem no shopping Recife, então eu vou e dou essa declaração e ela é tratada como verdade. Ninguém põe em suspensão, afinal de contas, é apenas uma afirmação. A mídia hoje se sustenta em afirmações.
fulano disse, ciclano falou, e é suficiente para você transformar isso em denúncia, certo? Em fato. Então, você tem uma substituição das afirmações, certo? Como é que a mídia mistifica? Quando a mídia coloca, por exemplo, uma foto na primeira página, imensa, e a manchete não tem nada a ver com aquela foto, mas as pessoas associam como a manchete, no caso do Gedel, né? como o caso do Gedel, aparecia as malas em que de dinheiro e a malas notícia de dinheiro, remetia a Lula. E remetia a Lula. Ou quando você tem, por exemplo, não tem como não colocar, o exemplo ele ajuda muito mais, assim, quando Lula esteve em caravana no Nordeste, a gente fez essa análise dentro do manchetômetro, certo? Quando Lula esteve nas 25 cidades, os jornais do Sudeste ignoraram a presença de Lula no Nordeste. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas, isso é um fato, certo? E ele passou em 25 cidades, certo? E o que foi que aconteceu? A gente identificou que apenas 11... eu queria encontrar aqui o dado concreto, o número certo para te passar. Apenas 11 vezes entre 7 de agosto e 7 de setembro no Jornal do Sudeste apareceu o assunto, tá certo? Nenhuma vez no Jornal Nacional. O Jornal Nacional não ignorou a presença de Lula no Nordeste. Isso é muito sério. É um ex-presidente da República, que é o primeiro lugar nas pesquisas de uma eleição que vai acontecer no ano que vem, tá certo? E foi ignorado. E o impressionante é que teve cobertura positiva da presença de Lula pela imprensa internacional, certo? Jornais Le Monde, The Guardian e a agência France Press analisaram de forma positiva isso. Então, como é que... Será que todos esses jornais estão certos? E a imprensa internacional é que está errada? Na verdade, cresceu o espaço da mídia internacional no Brasil muito em função da perda da credibilidade dos veículos, né? Que assumiram uma postura claramente partidária. E da invisibilidade de alguns assuntos, né? De alguns temas como exatamente. esse, por exemplo. Essa coisa da invisibilidade é uma coisa muito interessante. Claro, nem tudo pode estar na pauta. Mas é impressionante como a invisibilidade, ela é sempre diretiva, né? Sim. Esse ano o Manchetômetro, um site que analisa notícias de política e economia, acompanhou a cobertura da grande mídia em relação à reforma trabalhista, que já foi aprovada, e à reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso. Estes são 2 temas que, ao longo do ano, tiveram um espaço privilegiado na mídia. O professor da UERJ, coordenador do Manchetômetro, João Ferri Júnior, comenta a cobertura dessas reformas. Vamos ouvi-lo. Os dados que a gente tem mostram que os jornais são amplamente favoráveis às reformas, tanto do trabalhista como da Previdência. Inclusive, os jornais que criticam hoje o Temer, eu acho que em grande medida o fazem porque acham, por exemplo, das organizações Globo, que ele não tem condições, devido à sua baixa legitimidade, de levar à frente essa reforma da Previdência da maneira como eles imaginam. Isso explica em parte o comportamento deles. Quanto às privatizações, são altamente privatistas, como sempre foram, né? Bom, espero que as pessoas acordem para o grande problema que a gente tem com a mídia nacional e que façam alguma coisa a respeito disso. A gente está tentando fazer algo com o Manchetômetro. Obrigado. Então, se você quiser conhecer melhor as análises do Manchetômetro, nós vamos disponibilizar o link em nossa página no Facebook. Você também pode acessar manchetômetro.com.br. Eu gostaria de saber também de nossas convidadas como é que elas têm acompanhado essa cobertura das reformas trabalhista e previdenciária na grande mídia, particularmente na mídia local. Patrícia? Bom, eu tenho percebido o que o João Ferri já trouxe, né? Há uma tendência favorável às reformas, né? O que não é de se espantar, porque na realidade o que a mídia está fazendo é defender a posição dos empresários como um todo, né? Perda de direitos, redução de direitos, mas é um discurso de uma expressão que eu vi recentemente que se chama de trabalhabilidade, né? É você se tornar alguém que pode trabalhar, né? Mas isso depende de você. É você que tem que se construir a ideia do self-made man. Só que isso não é real quando você parte para as classes populares que tiveram pouco acesso à educação. Isso funciona bem para pessoas que têm uma formação superior de alta qualificação, né? Então, eu acho que a reforma, a mídia tem tratado isso no viés dos empresários, no viés da perda de direitos como uma coisa necessária para que seja possível a sustentabilidade da Previdência, né? Então, nesse caso, né, Andréia, fica bem evidente o quanto os interesses empresariais pautam
a notícia, né? Eu tenho alguns dados aqui do Repórter Brasil, que publicou uma pesquisa em junho de 2017 sobre a cobertura da imprensa brasileira sobre a reforma trabalhista em abril de 2017. O Jornal da Record, por exemplo, 100% das matérias foram favoráveis à reforma trabalhista. O Globo, 88% das matérias. O Jornal Nacional, 77%. O Estadão, 68%. E a Folha de São Paulo foi a mais contrária a essa tendência, apenas 42%, mas ainda é muito, considerando que é a lógica de apresentar o interesse de uma minoria como o interesse da maioria, né? Infelizmente, nos últimos anos, o que a gente tem visto é cada vez mais os grupos de mídia se posicionando em defesa do que eles pregam, do que eles, né, têm como interesse. E nas reformas isso ficou muito evidente. Não só nas reformas, mas isso ficou muito evidente nas reformas. Então, o que ocorre? Alguns jornalistas, como Patrícia bem colocou, eles acabam se convencendo de que aquilo é a verdade, o ideal, o melhor. Ele acaba fazendo autocensura, ele já imagina que o dono do jornal não vai concordar com determinadas abordagens e ele mesmo já se coloca numa situação de se proteger. Então, infelizmente, né, as manchetes, principalmente as capas, muitas vezes a matéria é feita por um, mas a capa é feita por outro, e a capa ela tem uma importância muito grande porque ela está vendendo, né, o jornal como um todo. Então, principalmente as capas, elas trazem essa posição que é empresarial. É a posição dos donos da mídia, que não representa a maioria da população brasileira. E, infelizmente, nessas reformas, os mais pobres, os que tiveram menos acesso à educação, à saúde, à renda, foram os mais penalizados. E eles nem sabem disso. A grande tristeza que eu tenho nesse contexto todo é que o cidadão que é mais prejudicado, ele também comprou esse discurso da mídia, como jornalista também comprou, e ele acredita que isso realmente vai trazer benefícios. É muito baseado na ideia de que a reforma trabalhista vai trazer o emprego de volta, né? Exato. Quando, na verdade, se vai diminuir a renda dos trabalhadores, vai diminuir o consumo e, por consequência, a indústria também vai ter dificuldade de vender. Em vez de ser um círculo virtuoso, um círculo que vai levar a economia adiante, pode ser o contrário, pode ser um caminho para uma recessão ainda mais profunda. Exato. E outra coisa, as pessoas elas se informam pelos mesmos meios de comunicação, que defendem as mesmas coisas, elas dificilmente vão ter a possibilidade de ouvir o contraditório. Pois é. Veja, um exemplo que eu queria trazer, foi interessante, a gente lá no Manchetômetro, a gente preparou um artigo que ainda está inédito, sobre a cobertura das duas greves gerais, que tinham como mote justamente as reformas. E foi muito interessante porque a análise que a gente fez dos textos e das imagens dos grandes jornais do Sudeste, que são os que são trabalhados dentro do Manchetômetro, foi o Estadão, a Folha, o Globo e o Jornal Nacional. O que se evidenciou é que se explorou o sentido das duas paralisações como atos de malandragem e vandalismo. Ou seja, numa avaliação geral, a gente percebeu que essas são as duas chaves analíticas de quando se faz uma paralisação. Ou seja, elas foram vistas dentro dessa lógica e se colocou o quê? Qualquer ação coletiva é uma ação bestial, é uma ação irrefletida. Certo? Então, isso é uma das visões mais antigas que se tem dos movimentos sociais e que a mídia resgatou. Sim. A mídia resgatou essa percepção de que quem foi pra rua era malandro, quem foi pra rua era vândalo. Certo? A gente está de volta à velha república, quando se acreditava que a questão social era uma questão de polícia. Exatamente, né? Exatamente. E aí, qualquer manifestação de rua acaba sendo percebida dentro dessa lógica, exatamente nessas reformas que estão em curso, né? Qualquer discurso que seja contraditório é percebido dessa forma. Fora aquela abordagem recorrente da mídia de que todo protesto gera problemas no trânsito, no engarrafamento, as pessoas não conseguem chegar. Parece que esse é o grande problema, é o engarrafamento. Ou seja, nós vivemos em função de nos deslocar, né? Nós somos apenas seres em deslocamento. Essa semana eu escutei uma matéria de uma pessoa que eu gosto muito numa rádio e que começava justamente com a frase de que os recifenses tiveram muito problema para chegar no lugar onde trabalham ou estudam por conta de um protesto. Bom, gente, é para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando hoje sobre a concentração de mídia no Brasil e os reflexos disso na informação que recebemos. Estamos no estúdio com Patrícia Bandeira de Mello, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco e integrante do projeto Manchetômetro. Também com a gente, Andréa Trigueiro, professora da Universidade Católica de Pernambuco e diretora do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Vocês podem comentar também a atuação da mídia local em relação a toda essa cobertura enviesada da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, a diferença, inclusive, de tratamento em relação aos partidos? Para mim não difere a mídia local da mídia nacional. A gente, na verdade, vive um movimento que é um pouco uniforme, né? No Brasil como um todo, a gente agora tem muitos inimigos, né? Cada um tem um inimigo de um lado oposto, a gente virou inimigo. E a mídia também elegeu os seus amigos e os seus inimigos, né? Não vejo, Eduarda, não sei se Patrícia tem outros dados, mas a defesa dos interesses da classe empresarial, a defesa dos interesses dos grupos econômicos e políticos, isso aí se mantém, se reforça nas manchetes, nas coberturas do que vai ser invisibilizado, do que vai ser mostrado em dias importantes, de questões importantes sendo discutidas. A gente tem manchetes dos sonhos, né, coisas que não mudam a vida de ninguém. Eu não vejo nenhuma diferença nessa cobertura local. Veja como isso é interessante, né? Tanto a mídia local como a mídia nacional, elas têm um discurso semelhante justamente porque são grupos empresariais. Do mesmo jeito que nós temos aqui ou retransmissoras ou empresas vinculadas aos grandes conglomerados, ou são empresas, ainda de médio porte, se você for colocar dentro de um contexto de grandes grupos, mas são empresas. Né? E para elas é interessante que haja reforma trabalhista, que haja uma redução de direitos. Então, com certeza, elas acabam reproduzindo esse discurso. Nós não temos... Os nossos espaços de mídia alternativa, hoje, ainda estão muito concentrados nas redes sociais. Então, a gente tem uma pergunta aqui do ouvinte Caio César, sobre a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que normalmente são duas coisas muito confundidas também no Brasil, né? O discurso que diz que a imprensa brasileira não deve prestar contas à sociedade é um discurso muito baseado no fato de que qualquer forma de controle da imprensa seria censura, né? Vocês podem explorar um pouco isso? Eduardo, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque todas as vezes que se fala em agência reguladora da mídia, agência de regulação, a imprensa vem correndo com esse discurso de dizer que estão querendo tolher nosso discurso, chamando de censura. Chamando de censura, utilizam a expressão censura. Que dá medo, né? Que dá medo, claro. Falaram né? Censura. Na realidade, se a gente for parar para pensar, o que a gente precisava era de uma outra mídia. Essa mídia que está dada, ela é contra a democracia. Então, o que eles chamam de liberdade, na realidade, é liberdade de manter o discurso que eles defendem, certo? E que é um discurso de uma elite branca, de uma elite econômica do Brasil, certo? Então, o que a gente precisa é de uma outra mídia. Não é essa que está dada, só que, claro, nós sabemos que isso não é possível. Porque são grupos empresariais de muito poder. Mas se nós pudéssemos sonhar, eu acho que a gente precisaria de uma mídia que tivesse coordenada, que tivesse abaixo de agências reguladoras plurais, certo? E para que assim você tivesse uma diversidade discursiva, que nós não temos hoje. Então, liberdade de expressão seria a liberdade das pessoas poderem expressar visões diferentes e distintas sobre os fatos, certo? Sim. E liberdade de imprensa é a liberdade que a imprensa quer ter de manter o discurso que ela mantém já está dado aí. Qualquer tentativa, isso que a gente está fazendo aqui, para elas pode ser vencedor, tentativa de censura, porque nós estamos colocando em xeque o discurso que está posto, o que eles estão colocando todos os dias na mídia. Existem formas de censura econômica atualmente em curso, não é isso? Sim, econômica, política, diversas formas de censura. Elas estão entremeadas, né? Elas trabalham de forma articulada. E é interessante a gente lembrar que não é o fato de que a minha liberdade de expressão seja respeitada que me dá o direito de ofender, de agredir, de dizer qualquer coisa que vai desrespeitar ou ferir os direitos das outras pessoas. Isso é uma coisa que é preciso a gente lembrar. E outra coisa importante também é que o que a gente tem no Brasil é liberdade de empresa. A gente não tem liberdade de imprensa. Se nós tivéssemos liberdade de imprensa, não estaríamos, talvez, precisando de espaços restritos, vamos dizer assim, pequenos, ou trabalhos de resistência
consistência como esse para estar discutindo isso. A gente não tem liberdade de imprensa, infelizmente. A gente tem liberdade das empresas. E a liberdade das empresas é essa liberdade que garante que as mesmas coisas sejam ditas repetidas vezes, às vezes até mentiras que se tornam verdades, porque de tanto que são repetidas, elas se tornam verdades. Exato. Né? Isso. Bom, e agora a estudante de jornalismo, Júlia Mello, traz mais informações. Bom dia. Bom, como já informamos no início do programa, esta é a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Em todo o país, movimentos sociais, coletivos de comunicação, fóruns e universidades estão realizando eventos sobre o tema. Aqui em Recife, o Fórum Pernambucano de Comunicação, FOPECOM, realiza amanhã, a partir das 16h, uma roda de diálogo sobre o direito à comunicação, no 6º andar do Edifício Pernambuco, na Avenida Dantas Barreto, com a presença da Batucada da Marcha Mundial de Mulheres. Quem quiser participar é só chegar, a entrada é livre. Também na sexta, às 18h, acontece um ato de rua na Praça do Diário para denunciar o impacto das reformas trabalhistas e da Previdência na vida das mulheres. A Batucada da Marcha Mundial de Mulheres também vai estar lá. E hoje também vai ser realizada uma audiência pública na Câmara Municipal sobre ameaças ao direito à moradia no Recife. A audiência começa às 13h. E amanhã, dia 20 de outubro, tem nova audiência pública, dessa vez sobre o Plano Específico Santo Amaro Norte, que inclui a Vila Naval. A audiência pública acontece no plenarinho da Câmara Municipal a partir das 9h. No Morro da Conceição, vai ter hoje uma noite com música, dança, teatro e feira de produtos agroecológicos. O ato político e cultural faz parte do 5º Encontro Juventude e Agroecologia, que acontece até o próximo sábado na cidade universitária. Os jovens participantes do encontro vêm da Zona da Mata, Agreste e Sertão e atuam como multiplicadores da agroecologia nas comunidades em que vivem. A ação cultural no Morro da Conceição acontece logo mais às 7h. Você pode encontrar mais informações no site e na página do Facebook do Centro Sabiá, que está organizando o evento. Obrigada, Júlia. Muito obrigada a vocês. A participação aqui de vocês hoje foi muito, muito, muito frutífera. Obrigada, Maria. Pena que é tão rápido. É muito rápido. Pois é, mas é bom porque deixa a gente com gostinho de quero mais. Verdade. Né? Precisando de mais, a gente pode contar com isso. Pode apostar que vocês vão voltar em breve. Bom, a quinta-feira está mesmo movimentada. Hoje o Instituto Futuro da Universidade Federal de Pernambuco inicia os debates do Fórum Brasil, um projeto que pretende abrir espaço para uma reflexão crítica e propositiva sobre o que está acontecendo no país. Diante dos graves riscos envolvidos nas propostas de privatização do governo Temer, o Fórum realiza hoje o debate intitulado A Questão Energética Nacional e Regional. O evento começa às 16h no Auditório 3 da Biblioteca Central da UFPE, na cidade universitária. A entrada é livre. Um dos convidados para a abertura do Fórum Brasil é o jornalista Luiz Nassif, que foi colunista da Folha de São Paulo, comentarista em várias emissoras de TV e coordenador da agência Dinheiro Vivo. Nassif edita atualmente o GGN, o Jornal de Todos os Brasis. Ele vai ser entrevistado amanhã no Fora da Curva Especial, que vai ter 1 hora de duração. Participam da entrevista nossos colegas Paula Reis e Bruno Nogueira, além de Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. A conversa promete e você não pode perder. Nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje foi produzido por Ivana Fechini. A equipe da quinta-feira conta ainda com Júlia Mello, Dani Marreira e Guilherme Falcão. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 19 de outubro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10h. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá muita informação que você não encontra por aí. Uma boa tarde para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12